A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Quero, nessa manhã, fazer uma breve meditação com vocês aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que fala da conversão de Paulo. A Bíblia diz que Paulo, no versículo 8 do capítulo 9, diz: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Por quê? Por que Paulo ficou cego no caminho de Damasco? Porque foi necessário que ele caísse do cavalo e que ele ficasse cego. E é interessante que logo à frente nós vimos lá no versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver, e levantando-se foi batizado. Quero meditar com você nesses dois versículos. O primeiro, por que Paulo ficou cego? Qual foi a necessidade de Paulo ficar cego? Meditando nessa palavra, trouxe uma palavra para a igreja no domingo passado aqui, falando exatamente desse assunto, né? De que uma das coisas, um dos processos pelo qual nós devemos passar na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus, é de que é necessário de que nós tenhamos a mudança na nossa forma de ver as coisas. Os nossos olhos precisam ser transformados, os nossos olhos precisam ser mudados. Então Paulo, até aquele momento ali no caminho de Damasco, ele tinha uma visão. E qual que era a visão de Paulo? A visão de Paulo era a de perseguição dos cristãos, a da destruição da igreja. Ele queria o fim daquilo que ele considerava como que uma seita, que era o cristianismo. E ele tinha aquilo como o objetivo de vida dele. E ele vinha definido para aquilo. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós temos coisas definidas na nossa vida, coisas inabaláveis, coisas imutáveis, coisas que nós fixamos como meta e nós corremos desesperado para isso. Mas isso está nos levando para perto de Jesus, isso está nos conduzindo para termos um encontro verdadeiro com Jesus. Na maioria das vezes nós não nos percebemos disso. E chega um ponto culminante, como chegou para Paulo, um ponto culminante, um ponto em que ele teve um encontro verdadeiro com Deus e foi necessário que ele caísse por terra e ele ficou cego. O fato dele ficar 3 dias cego. Agora Ananias chega lá na casa onde ele estava, na casa de Judas, na rua chamada Direita, numa direção totalmente de Deus. Ananias vai lá, impõe as mãos sobre a cabeça dele e ora. E a Bíblia diz que caíram como que 2 escamas dos olhos dele. E o que simbolizam essas escamas? Simbolizam a mudança, né? Simboliza o agir de Deus na nossa vida, né? A ação de Deus na nossa vida muda a nossa forma de pensar. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que Paulo foi batizado. E o que acontece com ele agora? Ele tem a sua visão mudada. E o que ele começa a ver? Ele começa a ver a igreja, ele começa a ver as igrejas de Éfeso, as igrejas de Corinto, as igrejas da Filadélfia, as igrejas de todos os lugares. E Paulo começa a ver a necessidade de pregar, a necessidade de falar do evangelho em todo lugar e para todas as pessoas, de levar salvação a todos os perdidos. Isso começa a arder no seu coração e os seus olhos estão completamente focados nisso. Tudo muda na vida de Paulo a partir do momento em que aquelas escamas caem dos seus olhos. Quem sabe nesse dia eu estou falando para você que até o dia de hoje esteve aí perseguindo a igreja, atacando a igreja, falando mal de pastores, falando mal da própria igreja, né? Quem sabe esse não é o ponto em que você precisa mudar o seu olhar e talvez você não precise
chegar ao ponto de ter que ser cegado por Deus, de ter que cair de uma forma abrupta no chão e ter que ficar com os seus olhos cegados pelo próprio Deus. Que hoje, através desta palavra, você tenha os seus olhos abertos pelo Senhor. E eu me coloco aqui como um Ananias sobre sua vida e quero orar com você nesse momento pedindo: Senhor, toca nos olhos desta pessoa que está me ouvindo, Pai, e que ela possa ter os seus olhos abertos, que caiam dos seus olhos as escamas e que ela possa, a partir deste dia, ver aquilo que ela não estava vendo, Senhor, e que ela comece a viver uma vida abundante, a vida que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe você e que você tenha um ótimo dia. Fique na paz do Senhor Jesus.